Bom, boa tarde, bem-vindos a todos. Dou por iniciado este nosso evento. Meu nome é Roberto Gaspar e sou o secretário-geral da ANECRA. Antes de mais, quero começar por apresentar os nossos agradecimentos pela vossa presença neste nosso workshop online, hoje com características muito particulares e com um tema muito especial. Particulares porque, desde logo, está focado integralmente no tema dos certificados digitais, para os quais a ANECR é, desde há vários anos a esta parte, entidade certificada e autorizada para a sua emissão, contando hoje com um portfólio de algumas centenas de associados que utilizam esta importante ferramenta e por isso mesmo entendemos que este seria um tema pertinente para ser abordado num formato como este workshop que nos propomos fazer hoje. Depois também porque, com características muito particulares, temos hoje o privilégio de contar com a colaboração do IRN, entidade com quem a ANECRA mantém um histórico de excelentes relações ao longo de muitos anos, e que hoje nos honra com a presença da doutora Isabel Isidro, coordenadora do IRN, e que ao longo deste workshop irá vos tentar esclarecer todas as vossas potenciais dúvidas sobre a utilização desta ferramenta, assim como algumas questões de caráter legal. Durante este workshop poderão nos fazer chegar as vossas questões, dúvidas, preferencialmente através do número do WhatsApp que vos disponibilizamos, ou se entenderem diretamente no decorrer da sessão. Para gerir este evento e essas questões, contaremos também com a colaboração dos meus colegas Tiago Santos, responsável da ANECRA de Desenvolvimento de Negócio e Parcerias, e do Filipe Teixeira, responsável pelo desenvolvimento de novos projetos. Dito isto, agradeço mais uma vez a vossa presença e muito em particular também à doutora Gabriela Isidro. Passo agora a palavra ao meu colega Tiago Santos, que vos dará mais algumas notas sobre o funcionamento deste workshop. Bom workshop, até já. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Conforme mencionado pelo Roberto Gaspar, atualmente temos um número significativo de associados à NECRA que adquiriram os certificados digitais através da nossa associação e têm-nos solicitado apoio na utilização da plataforma automóvel online. Assim sendo, e mais uma vez reforço a disponibilidade do IRN, nomeadamente na pessoa da doutora Gabriela Isidro, para a realização deste workshop. Como o Roberto mencionou, vocês podem ir colocando as vossas questões ao longo da formação, utilizando o chat ou através do WhatsApp. Se preferirem, no final teremos um espaço dedicado para perguntas e respostas. Antes de terminar o workshop, vamos solicitar a vossa ajuda para preenchimento de um formulário para que possam avaliar e dar sugestões relativamente à formação dada. Agradeço a vossa presença e passo então agora a palavra à doutora Gabriela Isidro para dar início à apresentação. Boa tarde a todos. Desde já agradecer o convite que fizeram ao IRN. É sempre um prazer participar nestas ações de formação. É não só do interesse dos senhores, mas também é do nosso interesse, porque quanto mais pessoas estiverem conhecedoras do sistema e do regime que rege esta atividade, melhor estarão preparados e melhor nós também faremos o nosso trabalho. Agradeço ao Senhor Secretário-Geral, então, esse convite. Também, enfim, espero que esta formação decorra da melhor forma e que fiquem, enfim, com uma perspectiva dos serviços online de registro automóvel, sendo que, alerto já, há sempre muito para se falar sobre esta área de registro, que se calhar 3 horas nunca é suficiente. Mas vou tentar condensar aquilo que é mais essencial para todos saberem. Faço a minha apresentação, como já repararam, o meu nome é Gabriela Isidro, sou conservadora
já há mais de 20 anos, portanto não vamos falar nisso. Sou coordenadora da Unidade de Registro Automóvel e também de Registro de Navios e Embarcações do setor jurídico do IRN. Fazemos o que é que no setor jurídico se faz? Analisamos pareceres colocados, questões colocadas por entidades públicas, assim como, por exemplo, associações, como, por exemplo, a ANECRA, que também já tivemos o gosto de responder a questões que a ANECRA colocou. Também celebramos protocolo, lá está, com a ANECRA também temos protocolo celebrado. Analisamos recursos hierárquicos de decisões que os interessados enfim, não concordam com a decisão que as conservatórias tenham decidido naquele pedido de registro, fazemos preparação legislativa, enfim, e também formação, como hoje estou aqui. Portanto, vamos dar então início à ação de formação. E algo que os senhores têm que ter logo em consideração é o regime jurídico que se aplica a estes atos. Portanto, a portaria número 99/2008, de 31 de janeiro, veio regular a promoção online de atos de registro de veículos. Ela é de 2008, mas já, como devem calcular, sofreu diversas alterações ao longo do tempo. Regula a promoção online dos atos de registro, mas também outras funcionalidades, designadamente a certidão online, a promoção de atos de registro de veículos pelo vendedor, nos casos em que este seja entidade que tenha por atividade principal a compra de veículos para revenda e proceda ao pedido de registro da propriedade adquirida em virtude de alienação de veículo no exercício dessa atividade. A portaria 99 também regula a promoção de atos de registro de veículos pelo vendedor, nos casos em que este seja entidade que, em virtude da sua atividade, proceda com caráter de regularidade à transmissão da propriedade de veículos. Regula igualmente a promoção online do registro da penhora de veículos a cargo dos agentes de execução e também regula um regime de comunicações e de notificações por via eletrónica, ou seja, na sequência de um ato de registro, a conservatória pode fazer as comunicações e as notificações também por via eletrónica, ao contrário daquilo que acontece noutras áreas de registro. Esta ideia mais simplificada do procedimento de registro automóvel deve-se às características dos veículos, que são bens de extrema, digamos assim, mobilidade negocial, compram-se e vendem-se veículos como os senhores sabem, com uma regularidade muito maior do que acontece, por exemplo, com os imóveis. E também porque são bens mais perecíveis mais facilmente do que um imóvel, e daí que o legislador tenha, relativamente a estes bens, adotado medidas de maior simplificação. Portanto, esta portaria, digamos assim, é aquela que nós temos que ter em linha de conta nestes atos de registro automóvel, promovidos de forma eletrónica. Não obstante, os atos de registro são analisados com base no registro da propriedade automóvel, que é aprovado ou foi aprovado pelo Decreto-Lei
54/75 de 12 de fevereiro. Portanto, é esse o regime que diz quais são os factos que estão sujeitos a registro, que diz como é constituída a base de dados do registro automóvel, que dados é que são recolhidos no âmbito do registro automóvel e também o decreto 55/75 de 12 de fevereiro, que veio aprovar o regulamento do registro automóvel e esse regulamento, digamos assim, define que tipo de documentos é que são necessários para determinados atos de registro, quem é que tem legitimidade para fazer o pedido de registro, que tipo de certidões é que, digamos assim, estão previstas para esta área. Portanto, há um conjunto de legislação que disciplina esta área de registro, sendo que esta, em específico, esta portaria 99/2008 é para o procedimento online, mas não podemos esquecer todos os outros diplomas que eu mencionei, o do registro da propriedade automóvel e do regulamento, que também se aplicam à qualificação, à análise. Quando nós dizemos qualificação, é a análise que o conservador faz dos pedidos de registro. Um artigo muito importante desta portaria, que se calhar certamente os senhores já tiveram que ler, é um artigo, não é muito fácil de leitura e da sua interpretação. Às vezes o legislador quer, digamos, simplificar a linguagem e enreda-se um bocado nessa linguagem e o resultado às vezes não é tão feliz como aquele que se pretendia. De qualquer modo, este artigo é o que os senhores têm que ter em mente, porque é o artigo que vos diz respeito. E diz assim o artigo 17 da portaria: a promoção de atos de registro de veículos pelo vendedor, nos casos em que este seja uma entidade que tenha por atividade principal a compra de veículos para revenda e proceda ao pedido de registro da propriedade adquirida em virtude de alienação de veículo no exercício dessa atividade, está sujeita às seguintes condições. Portanto, este artigo vai dizer quais são as condições a que esta promoção de atos por parte do vendedor que tem essa atividade principal de compra e venda está sujeito. E então, desde logo, o registro deve ser promovido por via eletrónica nos termos dos artigos 3º e seguintes. O registro deve ser promovido no prazo de 2 dias úteis a contar da data da venda do veículo e o pedido de registro de transmissão do veículo a favor do revendedor ter sido promovido pelo próprio por via eletrónica e no prazo de 2 dias úteis a contar da data da aquisição, salvo se o transmitente for também uma entidade que tenha por atividade principal a compra de veículos para revenda e tenha promovido aquele registro em cumprimento do disposto na linha anterior. Estão a ver, eu limitei-me só digamos, a copiar o artigo e, portanto, está nesta linguagem assim meio rebuscada, mas nós já vamos dissecar isto um pouco mais. O incumprimento do disposto destas condições, o que é que implica? Implica que o interessado, portanto, o revendedor, possa beneficiar de um regime emolumentar especial que está legalmente previsto para a revenda de veículos. E onde é que está, digamos, o tabelamento dos atos de registro? Como os senhores já devem saber,
o tabelamento dos atos de registro estão previstos no regulamento emolumentar dos registros e do notariado. Portanto, digamos assim, este abreviar de RERN quer dizer precisamente isso. E o artigo 25 é o artigo que diz respeito aos atos de registro automóvel, portanto, que nos diz respeito. E o 1.3 do artigo 25 diz o seguinte: tenho que baixar aqui a janelinha. Tratando-se de registro de propriedade adquirida por revenda, efetuada por entidade comercial que tenha por atividade principal a compra e venda de veículos para revenda nos 180 dias posteriores à aquisição da propriedade por tal entidade, 30 euros. 1.4, que também diz respeito aos senhores revendedores. O emolumento previsto no número anterior é devido pela entidade comercial nele referida, sendo devida a esta última por parte do adquirente da propriedade em virtude da revenda. O valor do emolumento pago pela entidade comercial pelo registro de propriedade a seu favor nos termos do número 1.2. O incumprimento que possa existir destas condições, para além da perda do benefício emolumentar, faz com que as entidades aqui são os revendedores, não sejam, e o incumprimento reiterado, ou seja, prolongado no tempo por diversas vezes, faz com que estas entidades não se considerem ou possam não se considerar idóneas para a promoção de atos de registro de veículos. Isto mesmo é dito na linha D, número 2 e número 1 do artigo 19 da portaria. E quem faz, como os senhores devem calcular, quem faz esta análise sobre se as entidades têm ou não têm idoneidade para fazerem parte das listas de entidades que podem praticar atos de registro automóvel online são as associações representativas do setor, portanto, neste caso, a ANECRA. Vejamos um caso prático, espero que tenha conseguido apreender aqui toda a filosofia destes artigos que acabei de mencionar, porque de facto não é muito fácil. Então, vamos imaginar um veículo, vou baixar aqui outra vez a janela, um veículo com a matrícula XP1100. Que é da propriedade da Sociedade Autovenda de Automóveis Limitada. O registro da propriedade da autovenda é de 13 de outubro de 2023. Por acaso é o meu dia de anos, pronto, era só aqui para fazer melhor as contas. A autovenda de automóveis limitada vai proceder ao registro posterior a favor do Sr. António. Vamos imaginar que é o Sr. António que vai lá ao stand e que adquire o veículo. Este pedido da autovenda a favor do Sr. António vai ser pedido de forma eletrónica a 5 de março de 2024. A data da venda do pedido é de 4 de março de 2024. Portanto, como veem, 2 dias que o revendedor tem para promover este registro. A autovenda promove a venda e paga o valor que está estipulado, aquele que acabei de vos referir, portanto, os 30 euros acrescido ou com o benefício de ser promovido online ainda tem a redução de 15% e, portanto, esse valor a autovenda vai efetuar com o pedido, não é, de registro online e pode solicitar esse valor
ao Sr. António. Portanto, isto é um caso prático, mais ou menos, para desmontar aqueles artigos, o artigo 17 da Portaria 99/2008, acrescido daqueles do artigo 25 do RERN. Há um outro artigo que os senhores revendedores também têm que ter em linha de conta e que é o artigo 18 da Portaria. E o artigo 18 da Portaria tem ali uma parte que diz respeito ao arquivo. E o que é que e como é que é feito este arquivo dos documentos? Porque os senhores, quando vão submeter pedidos de registro através da plataforma do automóvel online, têm que juntar documentos, designadamente o requerimento, não é? Assinado pelo vendedor e pelo comprador. Podem também ter que juntar um contrato de locação, uma hipoteca, o que seja, e, portanto, esses documentos têm que ter um destino, não é? Esses documentos têm que estar, digamos assim, em algum sítio, para além de serem digitalizados na plataforma. Então diz a linha A do artigo 18 o seguinte: que os documentos em suporte de papel de modelo aprovado destinados ao registro de qualquer facto, assinados pelo vendedor e que tenham sido digitalizados e submetidos através do sítio referido no artigo 2º pelas entidades que tenham por atividade principal a compra de veículos para revenda, têm, para efeitos de registro, o valor probatório dos originais. A linha B diz que os originais em formato de papel de todos os documentos digitalizados e submetidos para efeitos de registro devem ser entregues em qualquer serviço de registro ou remetidos pelo correio aos serviços de registro a determinar por despacho do presidente do IRN, a fim de serem arquivados até ao termo do segundo mês seguinte ao da promoção do ato de registro. Portanto, vamos lá então aqui esclarecer o seguinte. Portanto, os senhores, com o pedido de registro, têm que juntar os documentos, porque qualquer ato de registro tem que ter por suporte um documento, não é? Tem que ter por suporte um documento, remetem os documentos em formato digital, mas acontece que no âmbito do registro automóvel nós ainda não temos um arquivo digital de documentos. A lei confere aqui o valor probatório dos originais, conforme vocês conseguem verificar pela reprodução da norma que eu fiz. Este valor probatório dos originais, o legislador deu este valor, porquê? Porque permite que o conservador ou o oficial possa utilizar aqueles documentos que vieram de forma digital para fazerem o registro. Portanto, o conservador, o oficial, faz o registro sem ter que aguardar que os senhores revendedores remetam os originais, os documentos em papel. Portanto, se o legislador não tivesse dado esta força probatória aos documentos que os senhores revendedores remetem pela plataforma online, tínhamos aqui um 31, porque o conservador ou o oficial tinham que ficar a aguardar que os documentos fossem remetidos em formato de papel. Ora, se era a intenção do legislador simplificar de algum modo este sistema, ele conferiu este valor aos documentos
que são digitalizados pelos senhores revendedores. Porque, ao contrário daquilo que acontece com os notários, os solicitadores e os advogados, estes profissionais, por serem profissionais do foro, eles têm competência à luz da lei para fazerem conferência de documentos digitalizados, portanto, de cópias, com os documentos originais. E, portanto, estes profissionais não necessitam de remeter a nenhuma conservatória os documentos em suporte de papel. Ficam com esses documentos no seu próprio arquivo, ao contrário dos senhores revendedores, que depois terão que mandar esses originais para as conservatórias que eu já vou indicar. E dizem os senhores, mas então porquê esta necessidade de... Lá está, há esta necessidade, uma vez que a lei só conferiu esta competência, digamos assim, de conferência dos documentos aos profissionais do foro, e porque muitas vezes acontece que os tribunais pedem-nos não só, atenção, não só de revendedores, mas enfim, de qualquer outra situação. Vamos imaginar uma ação de nulidade daquele registro porque foi feito com base em documento falso. E, portanto, os tribunais vêm pedir ao IRN os originais que serviram de base àquele pedido, porque só com base no original em suporte de papel é que o tribunal, através de meios de perícia, consegue verificar que aquele documento é ou não verdadeiro, a assinatura é ou não verdadeira, e, portanto, muitas vezes os tribunais vêm-nos pedir esses originais, e nós temos esses originais em arquivo. Portanto, há esta necessidade dos senhores revendedores remeterem até ao termo, eu acho que, deixem-me só aqui confirmar, ao termo do segundo mês seguinte ao da promoção do ato de registro. Portanto, o mês do pedido de registro não conta, portanto, vamos supor que hoje os senhores faziam um pedido de forma eletrónica, portanto, estamos em abril e tinham até ao final de junho para remeter os documentos originais. E para onde é que os senhores vão remeter os originais? Há um despacho que está publicado no Diário da República, segunda série, número 76, de 17 de abril de 2008. O despacho, portanto, este é o Diário da República. O despacho é este, 11.169/2008, de 9 de abril. E ele diz, é o despacho do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IRN, à data, e diz para que serviços é que deve ser enviado. Portanto, aqui está o elenco dos serviços: Braga, Coimbra, Faro, Lisboa e Porto. Sendo que este despacho prevê que, se os documentos forem entregues presencialmente em serviço de registro competente para a prática de atos de registro, ou em serviço de registro sem competência para a prática, com competência para a prática de atos de registro sobre veículos, os documentos remetidos nesse serviço que seja mais da vossa área geográfica, vamos supor, não sei onde é que os senhores estão nas vossas atividades profissionais, mas não estão perto de nenhuma destas conservatórias que elenquei. Portanto, podem entregar na conservatória da área da vossa atividade profissional, que depois essa conservatória fará chegar a uma
destas conservatórias. Portanto, elas são 5, sendo que aviso já, a Conservatória de Automóveis de Lisboa está, digamos assim, com uma espécie de ruptura de arquivo em papel. Nós queremos, quando eu digo nós, é a IRN, queremos melhorar o sistema de registro automóvel e queremos progredir para um sistema de registro automóvel que seja todo ele eletrónico e digital, com o mínimo de papel possível, porque já não se comporta tanto arquivo, nem para nós, nem para vós, nem para os profissionais do foro. E, portanto, está em curso uma revisão de todo este regime, mas para nós termos também uma revisão deste regime jurídico, também temos que ter sistemas eletrónicos robustos e que possam oferecer segurança no arquivo e na forma de tratamento destes documentos. Portanto, a par de desenvolvimentos que perspectivamos virem a acontecer tão breve quanto possível relativamente ao sistema de registro automóvel, a seu tempo haveremos também de avaliar esta forma de arquivo para passar para um arquivo totalmente desmaterializado. Acho que digamos, estamos já no século XXI, não é? Em 2024 e, portanto, temos que aderir a uma forma mais desmaterializada de proceder aos registros. A Portaria 99/2008 também tem regras relativas à emissão do certificado de matrícula e à, digamos assim, feitura, se podemos chamar feitura, do certificado de matrícula provisório. Como os senhores sabem, portanto, o certificado de matrícula provisório, digamos assim, é aquele que substitui o certificado enquanto ele não vai para a morada do novo proprietário. Portanto, então, o que é que diz o artigo 18 e o fundamento legal relativamente aos certificados de matrícula está no artigo 18, a linha E. O que é que diz então esta linha? Diz que quando o facto registado seja a aquisição da propriedade do veículo por entidade que tenha por atividade principal a compra de veículos para revenda, não é emitido certificado de matrícula, podendo o veículo circular com o respectivo documento de substituição, aprovado por despacho conjunto do presidente do IRN e do presidente do IMT. Nestas situações, se não for pedido o registro da venda do veículo nos 180 dias subsequentes à aquisição da propriedade, o serviço competente promove oficiosamente a emissão do certificado de matrícula, a linha F do artigo 18. Portanto, decorrem 180 dias desde que os senhores revendedores fizeram o registro a seu favor, vamos imaginar, não conseguiram vender aquele veículo e, portanto, nos 180 dias, finalizados os 180 dias, o certificado de matrícula é emitido oficiosamente, a vosso favor. Relativamente ao certificado provisório, como é que ele é constituído? Uma vez que os senhores revendedores não vão apresentar o pedido ao balcão. Ao balcão, como sabem, os colegas que fazem o atendimento, eles
fazem eles próprios logo ali um certificado provisório. Ora, no online, em que não há interação com o serviço de registro, tinham que existir regras para se definir como é que esse certificado é constituído. E aqui temos mais uma vez um despacho, que é o despacho 23.702 do ano de 2007, publicado no Diário da República, segunda série, número 199, de 16 de outubro de 2007, cuja epígrafe do despacho é Registro Automóvel Online, Certificado Provisório de Matrícula. E diz aqui, neste despacho, que nas situações em que seja requerido online o registro de propriedade adquirida por contrato verbal de compra e venda referente a veículo a motor ou reboque, o certificado provisório de matrícula a que se refere o artigo 6º do Decreto-Lei 178-A/2005, de 28 de outubro, é constituído pelos seguintes documentos. Portanto, é constituído por comprovativo do pedido de registro, recibo comprovativo do pagamento dos encargos devidos pelo registro e o próprio do certificado de matrícula ou, se ainda estivermos a falar nos documentos antigos, livrete e título de registro de propriedade, inutilizados pela forma prevista no número seguinte. Portanto, a pensação dos documentos por agrafamento, inutilização do certificado de matrícula ou livrete com o título de propriedade mediante o corte lateral do canto superior dos documentos e, portanto, todos eles agrafados num conjunto que passa a constituir o certificado provisório de matrícula. Este certificado provisório de matrícula tem um prazo de 30 dias, é exatamente o mesmo prazo que é dado aos certificados de matrícula, provisórios de matrícula, de pedidos que são feitos ao balcão. Eu não sei se há uma pessoa aqui que já tem aqui uma questão, será? Não? Não. Era só uma... Estava só assinalado, mas não é nenhuma questão. Portanto, como sabem, os pedidos do automóvel online têm um endereço específico, é este, portanto, www.automovelonline.mj.pt, e neste endereço podem ser realizados uma série de pedidos de registro e também o pedido da certidão online de registro de veículo e a emissão da segunda via do certificado de matrícula, esta emissão de segunda via para os casos de extravio ou danificação. Portanto, o que é que nós precisamos para aceder a este automóvel online? Portanto, como devem calcular, para os revendedores tem que ter um certificado digital de revendedor fornecido pela Associação Representativa do Setor, tem que ter um endereço de correio eletrónico para possibilitar as comunicações entre a conservatória e os senhores, tem que ter a identificação do veículo, portanto isto é o básico, digamos assim, e a forma de pagamento é uma forma de pagamento eletrónica também. Portanto, isto aqui também lá está, tem que ter um computador, o acesso à internet e podem aceder e autenticar-se através do respectivo site. Portanto, já devem todos conhecer
esta é, digamos, a carinha do automóvel online. Portanto, estão aqui os senhores previsto como uma das entidades que podem fazer pedidos online, porque é necessário, sem o qual não conseguem, é necessário que tenham um certificado digital. Qualquer destas entidades, seja advogados, notários, solicitadores, revendedores, têm que ter certificado digital. Se for cidadão em nome pessoal, tem que ter o certificado digital do cartão associado ao cartão de cidadão. Não é possível outro certificado digital. E, portanto, tem o elenco dos factos que estão disponíveis para o pedido online. Portanto, estão aqui a ver, há aqui um elenco de factos que permitem, digamos, escolher aquele que é pretendido para depois ser preenchido digamos assim, o pedido de registro automóvel online. Portanto, aqui alerto para a necessidade de inserção correta dos dados, que são obrigatórios, porque qualquer retificação, se dever-se a um erro de preenchimento do próprio, envolve pagamento, não é? O pedido só é, digamos, validado num serviço de registro depois de pago, depois da confirmação do seu pagamento. Vamos imaginar que os senhores hoje, portanto, vamos imaginar a sociedade autolimitada faz o pedido hoje. Faz hoje o pedido, dia 23 de abril. E, portanto, tem quantos dias para efetuar o pagamento, sabem? Alguém quer arriscar? Tem 5 dias para efetuar o pagamento. Não conta o dia de hoje, conta sempre o dia a seguir ao pedido. E só quando esse pedido estiver pago e houver essa confirmação, é que o pedido cai na lista de trabalhos de uma conservatória que é aleatoriamente escolhida com base num sistema de distribuição de trabalho informático. Portanto, como veem, vou só beber um bocadinho de água, porque isto a falar tanto tempo seguido. Como veem, quando se introduz a matrícula do veículo, automaticamente é preenchida a marca e o número de quadro. Atenção também à data da venda, portanto, a data da venda para os senhores já sabem ter aquele benefício, têm aqueles 2 dias para promoverem o pedido. Depois, digamos, este fluxo foi retirado de um pedido, penso eu, com cartão de cidadão, porque não tínhamos nenhum certificado de testes de revendedor, mas digamos que, com exceção de um ou outro pormenor, os dados, digamos assim, de preenchimento são parecidíssimos. Portanto, aqui no lado direito tem sempre os passos. É uma plataforma, digamos assim, muito intuitiva, muito intuitiva. Tem os dados que vão sendo preenchidos, portanto, a página 1 diz que são os dados do veículo e os atos de registro do pedido. Depois o campo número 2, ou a página número 2, são os dados dos intervenientes, e como veem, os dados dos intervenientes também estão aqui para preenchimento.
alguns deles de indicação obrigatória e, portanto, como veem, parece-me a mim, na minha opinião, é uma plataforma bastante intuitiva. Não sei se estão familiarizados com estas noções do sujeito passivo e sujeito ativo. Já para isso mesmo, colocámos entre parênteses o que é que elas significavam ou que intervenientes eram estes. Portanto, no sujeito ativo é sempre aquele que vai executar o ato, é sempre o vendedor, é sempre o transmitente, é sempre o executado. No sujeito ativo é sempre aquele que compra, aquele que adquire. Cá está, comprador, adquirente, requerente, exequente, portanto, ainda estamos aqui nos dados de preenchimento dos sujeitos. Portanto, atenção, muita atenção também na indicação da morada, que, por exemplo, aqui em relação ao NIF pode haver uma validação no sentido de que o NIF não está correto e a aplicação assinalar isso, mas não é o caso da residência. Portanto, a residência ela tem que estar correta, sob pena, pronto, de não estar. E qual é a implicação designadamente na morada do comprador? E vamos imaginar, não é? Como aquele exemplo que eu vos tinha dado há pouco, da sociedade que está a vender ao Sr. António. E os senhores estão a preencher este modelo. Chegam à morada do Sr. António e erram porque em vez de pôr na rua de cima número 5, põe na rua de baixo número 6. Atenção, porque depois o certificado de matrícula para já não vai para a morada do Sr. António, não é? E depois este erro ter que ser retificado envolve custo. Portanto, nada como vê, nada de extraordinário em termos de recolha de dados. Aqui a questão do utilizador é para os casos em que a figura do utilizador no nosso registro da propriedade automóvel é aquele que, digamos assim, é como se fosse o condutor habitual do veículo. Portanto, se os senhores quiserem indicar um condutor habitual do veículo para figurar no certificado de matrícula, tem que ser ativada esta, digamos, esta boxezinha, não é? E tem que indicar os dados do utilizador, portanto, da pessoa que normalmente vai conduzir. Isto às vezes acontece designadamente em empresas. A empresa registra o veículo em seu nome e depois, e até poderia-se bastar só com isso, mas pretende que aquele veículo fique afeto à utilização de um determinado funcionário, por exemplo, e pode ser indicado esse utilizador para figurar no certificado. No âmbito, por exemplo, dos sujeitos, pessoas singulares, também há esta, e não só, há esta possibilidade de com aprovação online ou sem aprovação online. Portanto, neste âmbito da aprovação online, no fundo, é um contrato, só acontece para o contrato verbal de compra e venda, em que o comprador, digamos, autentica-se na aplicação, diz que comprou o veículo, vamos imaginar, comprou o veículo ao Sr. António, vamos imaginar que é a Sra. Berta, comprou o veículo ao Sr. António e na data X. E, portanto, isto com aprovação online, ou seja, com aprovação depois por parte do vendedor. Digamos que o pedido depois fica
em suspenso, à espera que o senhor António vendedor venha dizer: sim, senhora, vendi aquele veículo à dona Berta e, portanto, tem que se autenticar e tem que vir dizer, confirmar os dados. Portanto, a aprovação online é apenas para contratos verbais de compra e venda. Depois há aqui ainda uma página da confirmação do registro, do pedido de registro, portanto, verificar se está tudo bem indicado e pode-se voltar atrás para verificar se está tudo bem preenchido e termina-se o pagamento. Aqui é atribuído um número. Este número não é o número da apresentação numa conservatória, conforme estão aqui a ver, o 1163/2017, não é, digamos, a apresentação na conservatória, aliás, nem está indicada nenhuma conservatória à frente, porque este é apenas um comprovativo de que o vosso pedido no sistema foi registado com sucesso. Mas para que depois ele se converta numa apresentação em determinada conservatória, para que ele seja analisado, ele tem que ser pago. Portanto, os senhores têm os tais 5 dias, não é? Os 5 dias para fazer o pagamento do pedido, sob pena do cancelamento, sob pena do pedido ir ao ar e depois os senhores terem que entrar novamente para fazer novamente o pedido, porque não há reaproveitamento daquele pedido. Portanto, aquele pedido desaparece do sistema. Pronto, isto são tudo fluxos que a mim parece-me que são muito simples. Por exemplo, se quiserem ver o estado do pedido, também podem consultar o estado do pedido, se ele está aprovado, se está em corretivo. Neste caso, é a tal aprovação por parte do sujeito passivo, como eu vos tinha dito, na questão da aprovação online para os contratos verbais de compra e venda, em que o comprador se autentica e vem dizer que adquiriu aquele veículo daquela pessoa, o sujeito passivo, portanto, o vendedor, ele tem que se autenticar também no sistema e vir confirmar, porque se é um contrato, o contrato exige a participação de 2 pessoas, pelo menos, e, portanto, um diz que, enfim, celebrou o contrato, vendeu ou comprou, e o outro tem que vir confirmar. Cá está, nesta boxezinha de consulta de pedido, os senhores revendedores podem consultar o estado do pedido. Podem fazer por número do pedido, não é? E depois veem se ele está em aprovação ou se está em corretivo. O que é que isto significa em corretivo? Isto, para os senhores revendedores também saberem, os senhores fazem o pedido, mas o pedido é sujeito à análise. Portanto, não é pelo simples facto de terem feito o pedido na plataforma online que depois do outro lado sai o registro definitivo e o certificado de matrícula. Não é assim que acontece. Portanto, o pedido tem que ser analisado por uma conservatória. E pode acontecer que existam deficiências no processo de registro. A conservatória pode ter dúvidas
relativamente àquele pedido e, portanto, tem que colocar o pedido em estado corretivo. E tem que notificar os senhores revendedores de que há aqui uns problemas neste pedido de registro, por favor, venham ao processo clarificar. Ou juntar mais algum documento, ou juntar mais alguma prova. E, portanto, os senhores têm aquele prazo, o suprimento de deficiências também tem um prazo de 5 dias, e para suprir essas deficiências, os senhores, para já, primeiro têm que fazer aquilo que a Conservatória está a pedir, mas o suprimento de deficiências também está dependente do pagamento de uma quantia, no caso do registro automóvel, são 10 euros. Portanto, têm que fazer o pagamento dos 10 euros para depois poderem suprir a deficiência. Sou pena do pedido ser recusado, porque no registro automóvel, das duas, uma, ou o registro é feito, o registro que é pedido é feito, ou o registro é recusado. E, portanto, muita atenção para não deixarem passar os prazos e, digamos, andarem a controlar o vosso pedido, porque pode acontecer, como sabem, as comunicações às vezes não são tão 100% eficientes, não é? Pode acontecer que tenha havido algum problema de notificação do pedido. Portanto, estejam, digamos, mais ou menos no controlo do estado do pedido. Portanto, tem os tais, para fazer depois o pagamento, há uma referência multibanco, ou em home banking, ou num terminal de multibanco, tem os tais 5 dias para fazer o pagamento a contar do pedido, e pronto, podem visualizar aqui as referências depois para pagamento. Isto tudo são prints da aplicação, que depois este PowerPoint será fornecido aos senhores que o podem consultar mais presencialmente. No âmbito do automóvel online, também é possível pedir uma certidão, como sabem. A certidão online de registro de veículo é o acesso através da internet, em tempo real e em qualquer momento, à consulta da informação certificada de todos os registros existentes e em vigor sobre o veículo, portanto, a propriedade, a existência de ónus ou encargos que recaiam sobre aquele veículo, bem como de apresentações ou de outros pedidos que possam estar pendentes sobre o mesmo. Qualquer pessoa tem legitimidade para pedir a certidão, independentemente de ser ou não proprietário do veículo. Portanto, eu posso pedir uma certidão do veículo XP que, porventura, pode estar registado em nome da colega Andreia, ou o veículo XL, por exemplo, que possa estar registado em nome do colega Tiago. Portanto, é sempre o pedido, a certidão é sempre com base na matrícula, seja ao balcão, seja online. E os dados são dados públicos. É isso que diz o nosso código, que diz que esses dados são públicos porque a informação de registro automóvel destina-se à publicidade da situação jurídica para, digamos, para a segurança do comércio jurídico. Se eu quero saber
Se sobre o veículo XP não impende nenhuma penhora, nenhum arresto, nenhum problema com esse veículo, o meio que eu tenho para saber toda a situação jurídica daquele bem, daquele veículo, é pedir uma certidão. E a certidão online tem a vantagem de que durante 6 meses ela está sempre atualizada e é de acesso fácil, porque está na internet, não é? Através do código de certidão. Portanto, do que é que eu vou necessitar para uma certidão online de registro de veículo? Portanto, tem que ter a matrícula, não é? Essa é, é a informação básica, tem que ter o endereço de correio eletrónico, os meios de pagamento disponíveis portanto, através do home banking ou de um terminal de multibanco e pronto, não preciso sequer de me autenticar, portanto, não há aqui no pedido da certidão online. Não tenho que fazer autenticação, não tenho que autenticar-me com o meu certificado digital de revendedor. É aceder à página do automóvel online e fazer o pedido de certidão permanente do registro automóvel dos registros em vigor. Atenção, que esta certidão só tem o proprietário atual. Portanto, tudo o que seja informação que os senhores pretendam sobre histórico, por exemplo, de proprietários, não é possível através da certidão online, porque ela só dá os registros em vigor. Pronto, aqui a indicação da matrícula é obrigatória, depois vai verificar se nós não somos nenhuns robôs, é sempre um problema, porque está sempre a aparecer aquelas imagens para descobrirmos a moto e o carro e os sinais. Depois de ultrapassado esse jogo, digamos assim, começa-se pelo pedido na matrícula, automaticamente, como acontece na área do registro, aparece a marca e o número de quadro, depois os dados do requerente, a indicação do mail e o nome do requerente, não há aqui nenhum tipo de validação. Como veem, só tem 2 páginas, digamos assim, e depois o pedido com o respectivo data de pagamento. Veem que, por acaso, para facilitação do interessado, está logo indicada a data limite para efetuar o pagamento, e este código de acesso que está aqui a vermelho, indicado a vermelho, é que depois permite fazer a consulta da certidão. E este código, portanto, a certidão, o que é a certidão? É aquela que é visualizada por quem está a pedir a certidão no ecrã com o código de acesso. Portanto, vocês podem tirar uma cópia em papel, levar essa cópia em papel, imaginemos, a uma seguradora, mas o que faz prova é aquilo que é visto no computador, porque lá está, se isto é uma certidão digital, eletrónica, é ao momento em que se está a fazer a consulta para ver quais são os pedidos de registro em vigor, porque quando é em papel, quer dizer, para isso então seria uma certidão em papel. Faz fé, digamos assim, é aquilo que é visualizado com o código de acesso. De uma certidão em papel, e a consulta pode ser feita aqui
neste botãozinho logo abaixo do pedido, que é feita a consulta pela inserção do código. Também através do automóvel online é possível pedir uma segunda via do certificado de matrícula. Neste caso, digamos assim, que quem pede o certificado de matrícula das duas, uma, ou é o próprio, não é? Ou é o revendedor que pede o certificado de matrícula do veículo em nome da sociedade, ou é um advogado, notário ou solicitador que vem em representação de uma pessoa e junta, de uma pessoa singular e junta o requerimento, ou até de uma pessoa coletiva e junta o requerimento com o reconhecimento da assinatura, ou então é um particular, isto também vos pode ser importante saber, pode ser um particular que se autentica com o certificado digital do cartão de cidadão, mas já não precisa de juntar, fazer upload de nenhum requerimento, porque ele próprio já está a autenticar-se no sistema. E, portanto, em que casos é que se pode pedir o certificado de matrícula? Em casos de extravio ou destruição do mesmo. Portanto, há aqui um botãozinho no automóvel online que diz emissão, segunda via do certificado de matrícula. E depois lá está a matrícula novamente, não é? A indicação da matrícula, e depois os passos também são eles muito semelhantes de quem é que está a requerer aquele certificado de matrícula. Alguns dos dados são importados do certificado de matrícula, não todos, portanto, aqueles que forem ficam logo automaticamente, do certificado de matrícula, peço desculpa, do certificado digital, aqueles que forem ficam logo automaticamente preenchidos, depois os restantes têm que ser preenchidos pelo próprio. Portanto, também neste pedido, digamos assim, de emissão de segunda via, não há aqui nenhuma especificidade. Atenção que o custo do certificado de matrícula online tem o mesmo custo como se fosse ao balcão, isto é o pedido de um documento, não é um ato de registro, e, portanto, só apenas sobre os atos de registro é que recai o benefício emolumentar da redução dos 15%. Sendo um documento, portanto, paga os 30 por inteiro. É exatamente como se fosse no pedido de certidão, paga os 10 euros da taxa da certidão por inteiro. Portanto, gera sempre também um número de pedido. O pedido de segunda via do certificado de matrícula gera um número de pedido e, portanto, isto é o comprovativo do pedido. Cá está, 30 euros. Como estão a ver, e foi pedido online, portanto, não há aqui nenhuma redução. Queria só referir-vos, em relação ao certificado de matrícula, umas breves palavras relativamente àquele novo certificado que se calhar os senhores já tiveram contacto com ele, aquele do cartãozinho plastificado, que é muito parecido com o cartão de cidadão. Fazendo aqui só um back na história do documento único automóvel, este decreto-lei foi um decreto-lei muito importante na área do registro automóvel. Digamos assim que nós, em cada uma das áreas, na área do registro comercial, na área do registro predial, temos assim um diploma que veio ali revolucionar um pouco naquela altura. E às vezes, isto, não estou a dizer isto com um certo saudosismo, mas de facto, nestes anos de 2005, 2006, 2008, alcançou-se
em termos de administração pública, o IRN alcançou marcos tão importantes que depois, nos últimos anos, estão meio estagnados. Queremos fazer novamente uma revolução e parece que já não é tão fácil como foi naquele tempo. E este decreto-lei, o 178A/2005, de 28 de outubro, foi, digamos, o nosso diploma revolução. Criou um projeto do documento único automóvel, o certificado de matrícula, que estava a informação ficou consolidada num único documento, ela estava em 2 documentos diferentes. Havia o título de registro da propriedade, que era da responsabilidade do IRN, e havia o livrete do veículo, que era da responsabilidade da antiga DGV. E, portanto, aqui juntaram-se 2 entidades a pertencerem a ministérios diferentes e conseguiu-se reunir num único documento toda digamos, a informação, peço desculpa, tenho que beber água. Toda a informação relativamente àquele veículo. Como devem calcular, estes processos não são nada fáceis. Portanto, foi, digamos assim, uma grande vitória. Também com este diploma, digamos que alargou-se o leque de competências das conservatórias de registro automóvel. Eram, na altura, apenas 5 ou 6 competentes em todo o país e passaram para 300, uma grande diferença. E a competência territorial que existia também foi abolida. Portanto, este diploma, o que ele veio fazer foi também transpor uma diretiva comunitária relativamente ao documento único automóvel. Portanto, nos termos deste artigo 9º do Registro da Propriedade Automóvel, cada veículo deve corresponder um certificado de matrícula, que deve acompanhar sempre o veículo sob pena de incorrer nas sanções fixadas no Código da Estrada. Portanto, este certificado de matrícula mais não é do que seja um cartão de cidadão do veículo. Não é, digamos assim, o documento mediante o qual não é o documento que sirva como prova do registro. A prova do registro é feita através de certidão. Este é um documento para a circulação do veículo. Portanto, estamos a ser estranho, mas é assim que a lei define estes documentos. As especificações do certificado de matrícula constam do anexo. Portanto, este modelo foi aprovado, o modelo em si foi aprovado por esta portaria 241A/2019. Portanto, é a portaria em suporte cartão, e ela é emitida pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Nós damos ordem de emissão ao certificado. Onde é que está? Nós damos ordem de emissão ao certificado, não é? O serviço de registro, quando faz o registro, dá ordem de emissão, carrega lá no botãozinho, e essa informação vai para a INCM para eles depois fazerem a envelopagem, a emissão, a envelopagem e remeterem. Eles entregam num CTT, para depois o CTT poderem, sob registro, portanto há só apenas carta correio registado, remeterem para a morada do cidadão. Por isso é que aqui é só mesmo correio registado, não é correio registado com aviso de recepção, porque senão, lá está, tínhamos aqui uma dupla deslocação dos cidadãos.
porque não estou a falar no caso, e também pode ser o caso do online, em que as pessoas se deslocam ao revendedor, né, para adquirirem lá o veículo, e depois tinham que se deslocar porque não estavam em casa ao CTT para irem levantar o documento. Assim é a situação em que o interessado vai fazer o pedido na conservatória e depois não está em casa para receber o documento e depois lá tinha que ir ao CTT. Portanto, para evitar-se deslocações inúteis dos cidadãos, estabeleceu-se esta regra do correio registado. Por isso é que eu chamei a atenção dos colegas para quando estão a preencher os campos da morada, o preenchimento o mais correto possível. O IRN estabeleceu um contrato de prestação de serviços com a INCM, aliás, a INCM é que tem praticamente o monopólio exclusivo da emissão de documentos do Estado, é ela que também emite o cartão de cidadão, o passaporte e, portanto, também para os casos do certificado de matrícula. Se for um certificado de matrícula normal, portanto, a INCM ela é, digamos assim, rápida na emissão, não é? Portanto, em regra, 2 dias úteis desde a recepção dos ficheiros por parte do IRN. Portanto, há ali uns dias entre o registro feito pelo IRN e depois o encaminhamento dos ficheiros para a INCM, depois emitir o certificado de matrícula, portanto, desde que os registros não estejam atrasados, não há ali uma disparidade de tempo entre o pedido e a recepção do certificado na casa dos interessados. Mas quando pela consulta, isto é aqui uma regra que eu vos dou, ou que deixo aqui como nota, quando pela consulta ao site da INCM se verificar que o certificado consta como entregue ao titular, tendo sido corretamente emitido, e ainda assim o titular diz que não senhora, eu não recebi nada, não recebi o certificado, pode ter havido um lapso até do próprio CTT em meter na caixa de correio a respectiva e, portanto, há um prazo de 15 dias a contar da data da expiração do certificado provisório, portanto, os senhores já sabem, 30 dias após o pedido, até 15 dias mais, pode ser emitida uma segunda via oficiosa, mas o interessado tem que se deslocar à conservatória. Está bem? Pronto. No caso de persistir a não entrega do certificado, não foi entregue, e, no entanto, pela consulta ao site, verificar-se que o mesmo foi entregue. Esta era, digamos assim, a cara do certificado antigo, era um modelo TESLIN, que é um modelo em tríptico, desdobrado, isto tinha aqui uns elementos de segurança para evitar falsificações, mas era um papel e as pessoas queixavam-se que o papel com o tempo deteriorava-se. Principalmente os senhores que punham no bolso das calças, as calças iam a lavar, o certificado ficava todo molhado e, portanto, isto acontecia muito. Claro que não foi por causa disso, mas em 2019 o governo, através das medidas Simplex, resolveu adotar aqui a medida do Ana Carteira, portanto, aumentar a resistência e a durabilidade do documento e torná-lo mais fácil de transportar precisamente na carteira e não no bolso das calças traseiras, não é? Pronto. E, portanto, é este digamos assim, o novo aspecto do certificado de matrícula, tem assim os elementos, só um momento que ainda tenho que beber água. Como devem calcular, enquanto no outro todos os elementos estavam visíveis, não é? Como é bom de ver,
Aqui não é possível, porque lá está, é um modelo em cartão pequeno e, portanto, só os elementos que foram considerados mais essenciais, não é? Mais essenciais foram colocados de modo visível. E eles estão todos elencados pelas letras, porque era impossível, e até para mais facilmente uma autoridade, por exemplo, estrangeira, conseguir consultar, conseguir ler o certificado com a indicação destas letras, porque estas letras constam do elenco de características da diretiva, portanto, são universais, digamos assim, e é possível aqui termos um conjunto de dados que, para as autoridades policiais na fiscalização do trânsito, elas consideram mais necessárias estarem visíveis. O resto está invisível, digamos assim. Está, digamos assim, aqui neste Unicode que tem toda a informação e que, portanto, toda a informação que já existia no tríptico, portanto, toda a informação a que está visível e a que está, a que corresponde ao registro automóvel, que não está aqui de forma visível para todos, está aqui neste Unicode que é possível ler com a app do AP. Atenção que esta leitura do Unicode é sem ligação à internet, portanto, isto é offline, por isso mesmo o documento não é, ou seja, se houver algum dado que seja alterado, para já isso dá lugar a um novo certificado de matrícula. O que eu quero dizer é que não há uma atualização da informação que está neste Unicode. Não sei se estou-me a fazer entender. Portanto, o DUA incorpora um código Unicode com a leitura ótica da informação do certificado de matrícula, como eu disse. Para ler o código Unicode é necessário ter a aplicação do AP, que os senhores descarregam gratuitamente na Apple Store para o iPhone ou no Google Play para os Androids, e é uma aplicação que permite aceder à informação daquele DUA e é de funcionamento offline. Queria aqui puxar isto mais para cima. Bem, não consegui, mas pronto. O Unicode permite o acesso a toda a informação escrita naquele documento e é possível, pelo menos foi o que está previsto, nunca experimentei, mas pelo que eu sei é possível fazer o download da informação estruturada em XML. Portanto, mais ou menos isto é no telemóvel é mais ou menos o aspecto do AP, não é? Em que está aqui visíveis os vários organismos que estão responsáveis no âmbito da emissão deste documento e em que é possível em português e em inglês ter os dados todos lá está, os visíveis e aqueles que correspondem ao documento único na sua totalidade. A quem é que isto interessa mais? Portanto, como eu já vos disse, o certificado de matrícula é um documento de circulação, não é de circulação do veículo, é essencialmente para as autoridades policiais, não é um documento de prova da situação jurídica. Essa faz-se através da certidão de registro. Às vezes há aqui uma certa confusão destes termos, mas é perfeitamente normal, porque, pronto, só para quem está mergulhado, digamos assim, no registro, é que muitas vezes compreende todas estas idiosincrasias do sistema, não é? Estas diferenças. E pronto, eu espero ter, não sei se... Pronto,
até foi rápido, mais rápido do que eu pensava. Espero ter sido esclarecedora. Se precisarem de alguma outra questão, eu depois posso deixar o meu contacto de e-mail, para o caso de terem alguma questão mas acho que também o senhor moderador, se calhar, não sei se já recolheu algumas questões. Queria só deixar aqui uma última nota para os senhores revendedores. Como eu referi, hoje em dia. Ai, está barulho. Como eu referi há pouco, hoje em dia nós temos 300, à volta de 300 serviços de registro que são competentes para fazer atos de registro. E às vezes os senhores podem se admirar, na Conservatória de Faro, que me calhou, pronto, um registro em Faro, fizeram o registro desta forma, e em Lisboa fizeram o registro de outra forma. Pronto. O que eu quero dizer relativamente à atividade de registro é que ela é uma análise com base no caso concreto. É exatamente como os juízes fazem nos tribunais em que analisam aquele caso concreto. E não há precedente na nossa legislação, nem dos tribunais, nem de registro. Portanto, digamos que nem nós, nem o IRN pode emitir, digamos assim, a senhora Presidente não pode emitir ordens de serviço em matéria de qualificação. A qualificação é do conservador, do oficial, naquele momento, naquele pedido de registro, com base naqueles documentos, na situação jurídica daquele veículo, no histórico, com base no requerente, portanto, com base ali numa circunstância de dados que não se compagina com, digamos assim, outras formas de atuar ou de outros serviços, digamos assim, para casos parecidos ou casos semelhantes, porque os factos, é verdade, uma compra e venda pode ser aqui como pode ser em Faro, mas os contornos do caso concreto específico só por via daquele processo de registro quando ele chega à conservatória. E, portanto, não sei se já iniciaram há muito a vossa atividade ou se têm tido conhecimento dos casos que às vezes podem ser diferentes, mas entendam isso como uma espécie de normalidade, porque também, como sabem, no direito, o direito não é matemática, não é 1 mais 1 não são 2 em direito, e, portanto, às vezes existe isto a que se pode chamar de diferentes formas de registar, digamos assim. Mas era para chamar-vos a vossa atenção para não ficarem espantados ou surpresos com essa situação. Lá está, porque os conservadores ou os oficiais são independentes. É verdade que estão sob o jugo da lei, não é? Portanto, têm obediência à lei, mas eles são independentes na forma de analisar um determinado caso. E pronto, era isto que eu vos queria transmitir. Agora, se tiverem um dia uma recusa, se não concordarem com ela, o modo, digamos assim, de atacar aquela decisão é por via do recurso. Não interessa fazerem reclamação, porque a reclamação não vai colocar o superior hierárquico numa reanálise daquele caso, só por via de um recurso hierárquico. E para isso têm um prazo também, 30 dias, a contar da notificação de uma recusa, e aconselho sempre, quando entendam que estão no vosso direito, entendam sempre que essa é uma tutela
do vosso direito. É um direito, outra vez peço desculpa por insistir, mas é um direito que assisto aos senhores sempre que vejam algum pedido de registro negado, podem sempre recorrer dessa decisão. E pronto, agradeço muito a vossa atenção e estou disponível para qualquer dúvida ou alguma questão que vocês queiram ver melhor esclarecida. Agora acho que passar a palavra ao senhor moderador, não é? Agora nós temos aqui um conjunto de questões, doutora. Antes de mais, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e a informação que prestou a nós e aos nossos associados. Eu tenho aqui algumas questões que lhe vou colocar. Qual é o número das questões? Vamos só aqui a saber Não, na são três ordem ou das quatro. dezenas. São três ou quatro, doutora, não se Então pronto, preocupe. ficou tudo muito bem esclarecido. É bom sinal, é bom sinal. Então, a primeira pergunta é a seguinte: a certidão só faculta informação sobre a matrícula e não sobre o proprietário. Ou seja, se existirem multas ou apreensões de matrícula, essas informações constam na certidão, mas se o proprietário tiver alguma penhora nas finanças, por exemplo, essa informação já não vai constar na certidão? Vamos lá ver. A certidão é uma certidão de registro, ou seja, só a informação que diz respeito ao registro é que fica a constar nessa certidão. E essa certidão pode refletir ónus ou encargos que sobre o veículo recaiam. Por exemplo, penhoras das finanças. Pode acontecer existirem penhoras das finanças em que aquele veículo esteja no lote dos apreendidos e, portanto, pode refletir essa penhora das finanças. Claro. Agora, situações, por exemplo, de coimas ou de multas, não, isso não, porque isso não são, digamos assim, atos sujeitos a registro. Agora, na sequência, imaginemos, de uma multa, eu não sei, o regime antigo acho que até tinha isso, porque as finanças tratavam das multas de algumas entidades municipais. Na sequência de, por exemplo, multas não pagas, não é? E as finanças tratavam dessas multas, havia depois penhoras das finanças na sequência do não pagamento dessa multa. Ou seja, ela reflete sempre atos em que a lei diz estes atos têm relevância jurídica e registral para estarem refletidos no registro. Portanto, multas, coimas e isso por si não estão refletidas na certidão. E a certidão reflete o proprietário, os dados do proprietário e reflete um conjunto muito pequeno de características do veículo, nomeadamente a matrícula, a marca, o modelo, o VIN, que é o número de quadro, portanto, um conjunto, um leque muito pequeno, ao contrário daquilo, lá está, que acontece com o certificado de matrícula, porque o certificado de matrícula é que tem que ter o conjunto maior de características para depois o polícia, não é? No âmbito da fiscalização do trânsito, conseguir checar as características que estão no certificado com o próprio veículo em si. Mas a certidão, ela tem proprietário, e tem que ter proprietário, os ónus ou encargos, ou seja, penhoras, arrestos, se tem reserva, locações, hipoteca, todos esses factos que sejam factos jurídicos com relevância registral. Nada de multas, nada disso. Ok, ok, doutora, obrigado. Tenho aqui outra questão que é relativamente ao formato, qual o formato e as condições para a submissão dos documentos por via eletrónica? O formato, eu acho que está no PowerPoint indicado, mas se não, também temos um conjunto de FAQs no automóvel online, onde esse formato, que é uma parte mais eletrónica,
Está, porque a portaria, digamos, ela não tende a disciplinar matéria que é essencialmente do foro eletrónico, dado que esta parte do sistema avança muito mais rapidamente do que a própria lei. Portanto, eu acho que o formato pode em PDF, eu de informática pouco percebo, mas na página do automóvel online, nas FAQs, estão lá indicados exatamente e qual é o tamanho. Eu acho que aquilo tem o máximo de megabytes, 200, não sei, agora estou a inventar, mas tem lá também, porque, por exemplo, documentos muito grandes não têm dimensão, ou o sistema não tem dimensão para os comportar. Portanto, aconselhava a que vissem essa dimensão e as características do documento nas FAQs do automóvel online. Aliás, até aconselho a leitura das mesmas, porque elas estão muito pormenorizadas e muito bem explicativas do sistema em si. Doutora, mais uma vez. Tenho aqui outra questão. O certificado provisório de registro online é válido por 30 dias, mas caso a viatura não seja vendida, o certificado só é emitido, quando é emitido, após 6 meses. Como podemos renovar ou obter um novo certificado provisório? Mas é assim, no final dos 6 meses, dos 180 dias, sai um certificado, não é? É assim, aquele veículo, em bom rigor, não é para andar a circular. E isto, digamos assim, foi algo que na altura o governo de então, não é? O órgão legislativo, mais as diversas associações representativas do setor, certamente cá a ANECRA e outras, acordaram em estipular esse prazo e o prazo do certificado provisório. Porque, em bom rigor, é como eu digo, o carro é para estar parado para venda. Pronto, em bom rigor é assim, mas pronto, o certificado provisório tem o prazo dos 30 dias. Na sequência do pedido de registro, quando o revendedor vai vender, por exemplo, a um particular, atenção, esse certificado também tem o prazo dos 30 dias, mas atenção que para caso haja alguma não entrega do documento, o interessado não recebeu o documento em casa, aí eu volto a frisar, há os 30 dias, mais os 15, até o limite de mais 15, em que se o interessado não receber em casa, pode ter direito a uma segunda via gratuita, tem é que se deslocar a uma conservatória. Está bem? Porque passando os 30 mais 15 já tem que pagar uma segunda via do certificado. É por isso que eu chamo a atenção para este prazo. Não precisa de me agradecer, pode já dizer a outra. Obrigado. Oh, sem agradecer. Pronto, não faz mal. Uma dúvida: só poderei fazer o registro de venda de uma viatura se eu fizer o registro de compra da mesma? Se essa for registada numa conservatória, não poderei realizar o registro da venda? Estou meio baralhada. É assim, em regra, estamos a falar só de uma viatura, é isso? Em é assim, eu não sei se estou a perceber bem a questão, mas acho que se calhar não estou a apanhar bem. Em regra, o sistema só permite o processo de registro veículo a veículo. Vamos imaginar que eu, como revendedor, naquele dia, faz de conta, vendi ao senhor António, sei lá, 10 veículos, não é? Faz de conta, 10 veículos. Eu vou ter que fazer um processo registral para cada veículo. Não dá para fazer, uma vez que eu sou o vendedor e o comprador é o mesmo, não dá para eu fazer o elenco de 10 veículos no sistema. Não sei se é bem essa a questão, mas esta questão que eu estou a dizer da pluralidade de objetos é algo que também não é possível de fazer no automóvel online, com exceção dos registros iniciais, ou seja,
futuras transmissões não é possível fazer pluralidade de objetos, mesmo que o sujeito passivo, o vendedor e o comprador sejam os mesmos. Mas não precisa de se deslocar a nenhuma conservatória. Faz online, mas faz um a um. Ok. Aqui a pergunta se calhar também era no sentido de se pode registar uma venda sem ter registado uma compra da viatura. Ou seja, se pode fazer a venda sem ter sido o próprio a fazer o É registro assim, da compra. em bom rigor, tem que se dar cumprimento ao trato sucessivo, ou seja, eu que sou da Auto Limitada, para vender e figurar lá como vendedora, eu tenho que ter o registro a meu favor para Ok. vender ao Sr. António e sucessivamente para o Sr. António vender depois a outro. Tem que haver este registro. Não Ok. não há saltos no trato sucessivo. Olha, isso é já algo que levaria à recusa do registro, porque o registro, a análise do registro tem que ser feita com base em documentos, não é? Não Uhum. é, portanto, nós vamos imaginar que eu era conservadora de uma terra pequena e até conheço o senhor da autolimitada e sei que ele faz sempre tudo bem e sei que apareceu lá o senhor António e que lhe está a comprar o carro, mas o facto de eu ter conhecimento disso não interessa nada no momento em que eu estiver a qualificar o registro e, portanto, aquela propriedade, só quem tem a propriedade do bem é que pode vender. Portanto, ele tem que ter aquele registro feito em seu nome para poder vender. Em seu nome, seja revendedor ou outra pessoa qualquer. Não pode haver saltos no trato sucessivo. Esse é um dos princípios estruturantes, digamos assim, do sistema. Ok, percebido. A última pergunta que eu tenho aqui é: depois de submeter os documentos, se ainda preciso de enviar os originais para a conservatória? Claro que sim, claro que sim. Ou seja, o Até registro está online. aqui está no PowerPoint a indicação das 5 ou 6 conservatórias para as quais pode enviar por correio postal, né, por correio Uhum. postal, até ao segundo mês seguinte à da submissão do pedido. Ok. Portanto, eu hoje faço em abril o pedido e tenho até ao final de junho para uma daquelas conservatórias mandar os originais. Ou então, vamos imaginar, eu estou em Reguengos de Monsaraz, tenho lá a minha oficina, sei lá, a Reguengos é perto de Évora, vou a Évora Uhum. e entrego, ou vou a Reguengos e entrego na Conservatória de Reguengos, que depois remeterá para uma daquelas 5 ou 6 conservatórias. Também posso ir a uma outra conservatória. Essa depois tem que fazer o favor de enviar para uma daquelas. Mas se o revendedor mandar por correio postal, tem que mandar para a conservatória certa, para uma daquelas. Não pode ser para uma qualquer. Só ainda relativamente à questão da entrega dos documentos na conservatória, quando é entregue, é necessário obter algum registro dessa entrega, ou uma vez que também podemos enviar por correio postal, não há, ou seja, vamos à conservatória e entregamos? Eu aconselho a que enviem por correio registado Registado. e mandarem, se calhar, não é preciso por correio registado com aviso de recepção, mas pedir que numa carta, nós chamamos ofício quando somos nós a mandar, chamamos ofício, mas numa carta a pedir a boa recepção dos documentos. Não é que a lei o diga, mas eu acho que ficaria mais descansada sabendo que a Conservatória recebeu lá os documentos e estão bem e desse o feedback dessa recepção. Ok, portanto, Portanto, elaborar podem uma pedir carta em que solicitamos isso, que a nos boa confirmem a boa recepção, recepção da sim, documentação. sim, exatamente. E até pode até indicar um correio eletrónico para, não é? Não precisa Uhum. de ser que depois por carta, em resposta por carta, pode ser por correio eletrónico. Para mim, acho que até facilita melhor o Sim, contacto. e agiliza e o tempo e tudo, ok. É, Uhum. é. Ok.
Afinal, não era a última. Estão sempre a surgir, é É como bom as sinal, é bom cerejas. sinal, é bom sinal, é bom É bom sinal. sinal, claro. Na eventualidade de um comerciante adquirir um veículo e ter submetido pedido de registro através do automóvel online, mas antes dos 180 dias, decide ficar com o veículo para a sua atividade profissional. Qual o procedimento a fazer para que o certificado de matrícula venha antes dos 180 dias? Pois, o problema é que a lei às vezes é feita, mas ela não dá às vezes todas as respostas, porque lá está, quer dizer, em bom rigor, o carro não era para circular pelo próprio, era para ficar no stand para depois ele ser vendido, não é? Mas, claro que isso pode acontecer que seja até um carro, pronto, vamos imaginar, tão bom que o stand até queira ficar com ele para seu uso, mas das duas uma, ou registram a favor de alguém, de um familiar, para desbloquear esta condição de que o revendedor tem lá aquele ónus de que não há emissão do certificado no prazo dos 180 dias, ou então não estou a ver, porque não é possível dar ordem de emissão para aquele certificado. Não há ali nenhum pedido de segunda via, porque a segunda via já vimos que é só em caso de extravio ou em caso de inutilização do certificado. Portanto, não sei qual é. O legislador não pensou nesse caso em que o próprio do revendedor depois quer ficar com o bem para si para sempre, pronto. Sim. Não pensou nessa situação. Quis dar um benefício emolumentar, quis dar esse benefício emolumentar, mas tinha que haver uma contrapartida, digamos assim. É aquela história de que não há borlas totalmente, não é? Pronto, mas não vejo outra situação para se emitir o certificado e andar, se não, imaginemos o revendedor vender um outro funcionário, não estou a ver, ou Ok. depois o funcionário vender novamente ao interessado do próprio stand, não estou a ver outra forma de dar a volta, porque o sistema está barrado. O sistema está barrado. Só há lugar à emissão de novo certificado, venda a um outro, ou então chega ao final dos 180 dias e ele é emitido automaticamente. Ok, tenho aqui mais uma. Ao remeter os documentos para a conservatória, temos de enviar a declaração de venda e também o certificado de matrícula original, ou Não, o basta a declaração de certificado venda? não. O Basta a declaração certificado de não. venda. É só o requerimento de venda acompanhado dos documentos que junto ao certificado não queremos. Ok. O... Vão chegando. O benefício, Bom, eu vou já desligar a câmara e o microfone. Apareceu mais outra. o benefício dos 30 € é tanto para o registro de compra e para o registro de venda, É, tanto para o registro da compra como para o como para o registro de da venda. venda. Ok. E não tenho mais nenhuma questão, a não ser que surja entretanto. Eu diria que não. Mais Não, alguém não, quer colocar vamos já alguma acabar. questão? Pronto. Estou a Só, doutora, brincar. mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela apresentação que fez. Um, Obrigada eu. relativamente aos nossos associados, eu vou só pedir, vai ser disponibilizado um questionário para que vocês respondam relativamente a este workshop, para nos ajudar a melhorar. Portanto, vocês fazerem a avaliação e ajudarem-nos para que numa próxima possamos acrescentar ou não, para nos darem esse feedback relativamente à apresentação e o que é que gostariam também que fosse abordado. Tá bem? Este questionário será disponibilizado através do chat e, portanto, agradecíamos que respondessem.